Fala pessoal, beleza? Galera, me fizeram uma pergunta bem legal e essa pergunta ela tem várias respostas, tá? Então eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas situações para vocês entenderem como que funciona quando a gente está desenvolvendo um projeto para alguma igreja, tá? Então como é que funciona? O rapaz me perguntou quando que se deve pendurar as caixas, ou quanto que se deve colocar na parede, ou quanto que se deve colocar no pedestal. E assim, é um pouco complexo isso, porque não é só uma resposta que você tem para essa situação. Se a gente fosse trabalhar somente no mundo ideal, onde você chegasse na igreja, você tivesse acompanhado toda a parte de construção, toda a parte de instalação elétrica, tudo, se você tivesse acompanhado tudo isso, tivesse feito um bom tratamento acústico, você trabalhasse no mundo ideal, você iria colocar exatamente o que aquele ambiente precisa, tá? Eu tenho até que tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui agora, porque algumas pessoas podem interpretar mal, e aqui eu estou dizendo, pessoal, que não estou cagando regra para ninguém, não estou aqui dizendo como que tem que ser feito exatamente, estou dizendo como que é o meu julgamento, tá? Então, essa opinião, minha opinião, tá? Deixar bem claro para vocês. Então, assim, quando você vai montar, se você disser assim, não, numa igreja, por exemplo, como essa igreja que eu estou aqui, como é que deveria ser o sistema aqui? Se o cara me dá carta verde, aí eu faço um projeto acústico lindamente aqui dentro, tudo perfeito, o sistema de som, aí eu faço uma simulação no Easy Focus, tal, a gente faz uma predição acústica, faz tudo do jeito que manda o figurino, para você conseguir controlar alguns parâmetros e ter a previsão antes até de você montar o sistema. Então aqui vocês podem ver que a igreja aqui, por exemplo, não tem teto, tá? Mas digamos que fosse colocar um forro aqui, digamos que fosse climatizar aqui, aí tudo isso depende para você fazer, você desenvolver o projeto de áudio para aquele espaço, entendeu? Então ele não tem um número matemático exato, porque tudo varia. Mas às vezes também, pessoal, uma coisa que aí você não vai montar por causa disso, entendeu? Porque não está de acordo com as situações ideais, eu não vou montar. Tem uma vez aconteceu uma situação muito interessante eu tenho um grande amigo aqui na minha cidade, na cidade que eu moro, na verdade, que eu aqui não estou na minha cidade, mas na cidade que eu moro, que ele é oftalmologista e ele formou em uma das maiores faculdades de oftalmologia do país. E ele falou o seguinte, ele falou, Leonardo, eu na faculdade, eu trabalhava sempre com os melhores equipamentos, eu tinha a melhor equipe para me auxiliar, eu estava lá no melhor local possível no Brasil para você ter um problema sei lá, de retina, alguma coisa no seu olho, lá era o melhor lugar que você poderia estar para você tratar do seu olho. No caso, diga novamente aqui falando que eu estou contando a situação de um oftalmologista. E ele virou para mim e falou assim, lá você tem todo tipo de agulha, você tem todo tipo de linha para costura, você tem todo tipo de equipamento para fazer análise, todos os tipos de medicamentos que você precisar, tratamentos, lá tudo perfeito. Lá é o mundo ideal da oftalmologia, lá na residência, na escola que ele estava fazendo. Porém, ele disse que quando ele formou, assim que ele formou, ele teve que ir para a rua. Então ele foi para posto de saúde, ele foi para o hospital, ele trabalhou em algumas clínicas. E aí ele começou a ver que existiam situações que não eram ideais, como ele tinha visto na escola, na residência. E é interessante que eu peguei isso para mim, porque ele falou assim, o cara chega com, sei lá, com dor no olho, né? Tá sentindo uma dor, por uma pancada no olho. Às vezes ele não tem tantos recursos igual ele tinha lá na residência, na escola, como ele tem no posto de saúde, entendeu? O posto de saúde é bem mais restrito, é bem mais escassa a quantidade de recursos, a tecnologia que tem lá é bem menor. E aí ele falava, mas eu vou deixar o cara com dor?
eu vou deixar de atender, eu vou deixar de tratar. Não, eu vou fazer com o recurso que me foi dado. Eu vou fazer com a possibilidade que eu tenho no momento de tentar resolver aquele problema para ele. Então, quando você vai trazendo isso para a nossa realidade do áudio, quando você chega numa situação que você tem uma limitação de orçamento, você tem uma limitação física, o espaço ele não te permite, ele tem algumas limitações que você não pode fazer. E você tem uma limitação também de mão de obra, técnica. Você vai deixar de fazer porque você tem a limitação, ou você vai apresentar soluções possíveis e plausíveis? Entendeu? Então eu acho que é muita arrogância de algumas pessoas, alguns técnicos, de não quererem solucionar problemas, entendeu? De dar opções para as pessoas. Talvez a opção que você vai dar não é a ideal, não é a melhor proposta, não é a melhor caixa possível, não é a melhor instalação, não é o melhor posicionamento de caixa que você vai dar. Porém, você tem que resolver esse problema. Nesse caso aqui, dessa igreja que eu estou aqui agora, por exemplo, que foi a que o rapaz se referiu, por que a gente não colocou, a gente não pendura a caixa ou não bota a caixa? Porque simplesmente por uma questão. Aqui é uma comunidade extremamente simples, tá? Com pouquíssimos recursos, eles vivem de doações das pessoas humildes, então as doações são bem pequenas, então a quantidade de recurso possível para eles é muito restrita. Eu estou aqui agora numa cidade chamada Jacundá, no Pará. Quem tiver curiosidade, pesquisa aí o censo, o que é a cidade de Jacundá aqui no Pará. Não estou desmerecendo a cidade também, pessoal, por favor, não entenda isso, mas eu estou numa cidade do interior do Pará, tá? Então você tem que lidar, você tem que pesar esse tipo de limitação que você tem. Você não pode simplesmente chegar e dizer assim, o certo aqui é colocar um line array, LR e tal, para atender o pessoal aqui, ou então botar aqui uma caixa em cada coluna para atender cada pessoal aqui, cada zona. Você vai inviabilizar, o pessoal não vai ter condição financeira, nem a longo prazo, para comprar isso, entendeu? Então às vezes você tem que fazer aquele negócio do dosar o perde-ganha, né? Você tem que, algumas coisas vão perder, algumas coisas vão ganhar. Aqui, por exemplo, ele utilizava uma caixa de som que ficava nesse canto aqui, tá? Uma caixa feita de madeira, extremamente rústica, Twitter, e uma mesa bem simples e emprestado quando botavam ali. Então eles não tinham nada, entendeu? E aí você apresenta uma solução viável. Nós estamos apresentando uma solução que é viável, tá? Não é o mundo ideal. A gente tem um problema. Tá vendo o problema de acústica que a gente tem aqui? Não é o mundo ideal, mas você não pode inviabilizar. Seria injusto até com essas pessoas. O técnico chegar com uma arrogância e dizer: se não for dessa forma eu não monto. Se não for assim não dá certo. Vai ficar uma merda. Igual eu já vi várias pessoas fazer. Não. Tem que usar o bom senso, pessoal. Tá? Não é tudo a ferro e fogo. Claro que quando a gente vai ensinar, você ensina o correto, a forma correta, tudo. Quando você vai ensinar, você tem que ensinar todas as etapas. Você tem que ir do mundo ideal também. Mas quando você cai do campo de batalha, tem algumas variáveis que na cadeira da sala de aula, se você estuda áudio, ou nos cursos que você compra, tem um fator que eles não colocam, que é a vida real. Então você tem que lidar com diversos tipos de situações, entendeu? O que você não pode fazer é ser desonesto. Você não pode vender uma coisa que não vai acontecer. Isso aí você não pode fazer. Se você for técnico que faz isso, você tem que queimar mesmo lá no inferno, se você fizer isso daí. Porque isso aí é desonestidade, tá? Mas você pode falar a verdade. Olha, você tem um problema de acústica, você tem algumas limitações orçamentárias, tal. Então a gente vai tentar trabalhar dentro da realidade e tentar chegar no melhor resultado possível com o que você tem. Você pode fazer a curto, médio e longo prazo, tá? Você também tem que ponderar isso daí. Então, essa resposta aí que o rapaz me falou, ele não tem uma resposta absoluta. Se ele me perguntar do mundo ideal, eu vou dizer: faz um tratamento acústico na igreja, corrige todos os problemas acústicos, faz todo o projeto elétrico pensando no áudio, passando multicabo, mesa de som,
no meio põe o técnico de áudio como ouvinte, mesa digital, tal input, não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? Então você pega um orçamento que seria viável, você viabiliza isso. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ficado, vocês entendam um pouco o que a gente está querendo falar, o que a gente está querendo fazer, tá? E entendam aonde está, saibam ter essa sensibilidade, esse tato de como que você lida com esse tipo de situação. Beleza? Então é isso aí, galera. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.